Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Comentei lá no meu Instagram, meu nome é Danilo Menezes, sou delegado de polícia aqui na cidade de Formosa, no estado de Goiás. Comentei no Instagram a pedidos da minha amiga Vitória Lima. Vitória, um beijo, Vi. Saudade de ti. E meu amigo, que é dono do Instagram lá, do Direito Penal Sem Frescura. Eles me perguntaram, iniciei uma série de vídeos lá no Instagram, eles me perguntaram sobre minha carreira até a aprovação no concurso de delegado de polícia, como foi minha vida, minha formação e o caminho que eu trilhei até chegar aqui. Eu respondi que era muito pouco tempo, em um minuto. Em um minuto dava pra eu falar só dos sucessos, não dava pra eu falar das derrotas. E aí eu respondi pra eles que fiquei de gravar um vídeo aqui no YouTube, né? Estou estreando, inclusive, meu canal. Depois vocês acessem, inscrevam no canal www.youtube.com/. Danilo Menezes Vídeos. Para quem não me conhece, meu blog Danilo Menezes com s.com.br, meu Instagram Danilo P Menezes. Acho que eu vou colocar aqui embaixo se eu conseguir. Então vamos lá, vou falar um pouquinho da minha história, de como foi minha carreira até a aprovação. Espero que seja útil a algum de vocês e que possa ajudar de alguma forma todos aqueles que passam por essa dificuldade que todos sabemos que é a dificuldade do concurso público. Todos sabemos, tanto é que eu tô aqui estudando ainda. Os livros atrás aqui eu li, viu? Estou estudando para concurso, para quem não sabe eu também sou concurseiro. Inclusive vou narrar um pouquinho das minhas reprovações aqui durante o vídeo. E as histórias de sucesso são compostas de histórias de fracasso. Quem fala muito isso é meu amigo Enzo. Um abraço, Enzo, que hoje é promotor lá em Minas Gerais. Valeu pela ajuda de sempre, pela força e pelo incentivo aí. É o seguinte, vamos começar um pouquinho. Para quem não me conhece, não sabe um pouco da minha história pessoal, da minha vida, eu sou mineiro da cidade de Unai. Um abraço a todo mundo de Unai. Formei nas faculdades INESC, que hoje é Grupo Senec, né, Ensino Superior Senecista, que hoje houve uma mudança de nome, mas tive o prazer de conviver com várias pessoas lá na faculdade INESC. Inclusive temos um grupo até hoje, um abraço a todo mundo do grupo, da turma do Direito aí, formei em 2010, 2011, por aí. E é o seguinte, optei por fazer uma faculdade na cidade que eu morava mesmo. A faculdade tinha um nível muito bom à época, tive ótimos professores e acabei me formando por lá. Eu realmente não fiz uma graduação exemplar, gostava muito da bebedeira, sair, farra. Aproveitei muito até o nono período, até o oitavo, né? Chegou no nono período, uma amiga minha sugeriu aquela sugestão forçada ao meu pai que ele me matriculasse no cursinho da LFG. A época a LFG era um cursinho que se destacava muito no meio jurídico, era o top dos tops. Saudoso professor LFG, né, que nos abandonou há pouco aí, deixou sua história e ajudou muita gente, inclusive eu. Fiz o cursinho, optei por fazer o intensivo 1 e 2 à época, isso já no nono período de faculdade, indicação da minha amiga, né, Kênia Samu, um abraço, Kênia. Espero que você possa ver esse vídeo aqui, valeu por tudo. Fiz o cursinho, durava um ano, né, o cursinho era muito puxado, eu estava no nono semestre e no 10º, nesse prazo aí eu consegui fazer o cursinho e me ajudou muito. Foi bem nesse intervalo, para o pessoal entender, eu trabalhava, tinha um emprego e optei no nono período por fazer o cursinho, por sair do meu serviço. E na época eu fiquei sustentado pelos pais e fazendo a faculdade, fazendo o cursinho e estudando no último ano de faculdade. Foi que no LFG eu aprendi a estudar, né? Até então eu estava muito perdido no curso. Acho que é um sentimento comum de muitos, não tá preparado para a exigência do mercado de trabalho, do mercado de concurso como um todo. Dependendo da área que você queira participar,
posteriormente, depois de formado, você forma e chega com aquele sentimento de que não sabe nada. Então, fiz o cursinho, acabei me formando, consegui passar na OAB, eu acho que estava no 9º ou no 10º período, não me recordo. Foi até uma situação engraçada, porque tinha um amigo meu, não sei se eu posso contar isso aqui. Isso aqui é porque tinha um amigo meu que gostava muito de usar a minha prova como parâmetro para a prova dele, só por curiosidade. E assim, eu não vou citar o nome. Ele vai saber ao ver esse vídeo. Aí ele olhava muito minha prova como parâmetro, chegou na prova da OAB, ele passou e eu não passei. Reprovei na segunda fase da OAB. Fiz peça em penal, na época ele fez empresarial. E como eu reprovei na OAB, eu entrei com recurso. Realmente havia um déficit no critério de avaliação da minha prova. Eu acabei passando com recurso, né? Então me formei aprovado na OAB. Na época meu pai era vivo, né? Sempre me deu muito apoio. Me formei, terminei a faculdade. No próximo ano já comecei a estudar para concurso, estava só estudando. E como era a minha rotina de estudos? Eu estudava, gente. Sempre estudei com cronômetro, sempre cronometrei as horas de estudo para evitar que eu falsifique meus próprios dados. Então a gente tem a tendência de falsificar o próprio desempenho, né, e contar uma hora não estudada como estudada. Para controlar isso, o mecanismo de accountability, acabei criando esse hábito de estudar sempre com um cronômetro. Estudava média de 5, 6 horas líquidas por dia, já cheguei a estudar 11, 12, mas não acho isso saudável e nem uma estratégia a ser seguida a longo prazo. Estudava média de 5, 6 horas por dia, não estava trabalhando, estava só estudando, estudava de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não estudava. Então, como eu tinha muito tempo, dava para a semana ser produtiva durante esse prazo, eu acreditava que não tinha necessidade de eu estudar durante os finais de semana, e eu usava o sábado, principalmente o sábado, naquele domingo eu não estudava, tinha um dia de descansar, para fazer as atividades, fazer o que eu gostava, sair, beber uma cervejinha. Na época eu namorava, sair com a namorada e ter um pouco de vida social, que eu sempre fui muito sociável. E era uma espécie de premiar minha semana. A semana foi boa, estudei bastante, então vou premiá-la com o final de semana. Chapar, né? Beber todos. Brincadeira, gente. Eu bebia todos assim, não. Às vezes. Então, essa é mais ou menos minha rotina. De segunda a sexta, o compromisso com os estudos. Sábado e domingo, graças a Deus, tive a possibilidade dos pais aí que me apoiaram durante esse momento difícil aí, né? Que é um momento de preparação para o concurso. Sábado e domingo eu estudava. Eu não estudava, aliás. Já estou me confundindo aqui. Sábado e domingo era realmente o meu prêmio, né? A semana era produtiva e sábado e domingo eu descansava. Eu acredito que isso aí seja importante, muita gente negligencia esse ponto, que é o ponto de trazer para você um prêmio a curto espaço de tempo, porque o prêmio da aprovação é um prêmio muito distante. Muitas vezes você gasta anos para conseguir uma aprovação. E você precisa de mecanismos de recompensa imediatos. Então esse foi o mecanismo que eu criei, cada um tem que começar a entender como funciona o seu cérebro e criar para si mesmo. Mas o mecanismo que eu criei foi me compensar nos finais de semana com folga dos estudos. Lembrando que eu não trabalhava, hoje eu não sigo essa estratégia, mas à época eu entendi que era a melhor estratégia. Como eu estudava? Eu fiz um artigo sobre isso uma vez. Vocês vão rir, mas me perguntaram nem como você escolhe a ordem do livro que você lê. Eu falei... Eu começo pelo mais fino. O pessoal achou que eu tava brincando, não, mas era verdade. Eu escolhia na hora de comprar, né? Sempre comprava os livros que eu entendia que eu tava em dificuldade na matéria, mas na hora de ler eu começava pelo mais fino e lia todos.
lia e grifava todos. Tanto é que essa biblioteca aqui atrás são todos grifados, eu tenho outra biblioteca aqui em frente. Tem muito livro, né? Tem mais de 500, todos grifados. Todos os livros que eu leio, eu gosto de ler o livro físico e grifar. Então eu saía comprando doutrina, sempre estudei por doutrina. E lendo todas as doutrinas, grifando e posteriormente utilizando elas grifadas para um processo de revisão. Como você acha? Como você fez? Então eu lia a doutrina e sempre achava um resumo que eu tinha uma certa facilidade. Por quê? Porque eu comprava um resumo pronto. Eu sei que fazer o resumo é um trabalho que rende uma introjeção de conhecimento muito boa, porque você fazendo é muito mais fácil. A questão é a seguinte, quando você faz o resumo, você perde muito tempo. Perde no sentido de gastar muito tempo, não é um tempo perdido. Então eu preferi comprar os resumos prontos, e tem várias editoras aí com resumo, tem sinopse hoje, o Juspod tem muitas sinopses muito boas. Eu grifava esses resumos e no pré-prova lia só doutrina. Hoje eu acho que seria ideal também ler jurisprudência, né? Temos o Dizer o Direito aí, o Márcio facilitou a vida de todos, né? Com excelente, o cara é fantástico, simplesmente sou fã do Márcio. Você tem o Dizer o Direito e tem o que concursos também, que hoje em dia é muito utilizado para quem gosta de estar por dentro das questões que estão caindo na prova e ter aquele raciocínio rápido de saber decorar os pontos que realmente cobram nas provas objetivas. Mas basicamente eu li as doutrinas fazendo um conhecimento de base, sempre pensei dessa forma em relação ao direito, sempre fui muito crítico desse direito fast food aí, seguindo a linha do Lênio, né, do Lênio Streck. Sempre fui muito crítico por esse direito superficial, né? Direito feito muitas vezes por quem não leu. Garantista que não leu o Ferraioli. O cara às vezes cita lá o Ferraioli, fala uma coisa que o Ferraioli nunca falou, meu Deus, é surreal. Mas... Então sempre pensei dessa forma, que você tinha que formar um conhecimento de base. Estudei só por doutrina antes do meu primeiro concurso, né? E por resumos e a leitura de jurisprudência para se manter informado aí de como que os tribunais estão decidindo, inclusive a tendência agora, né? Com o CPC 2015, toda a sistemática de precedentes, uma tendência a se valorizar, embora seja uma novidade no nosso sistema de civil law. Essa tradição do common law está sendo introjetada aqui na nossa vida jurídica. Então, como que eu fazia? Eu pegava a doutrina, começava a ler a doutrina, lia até o final, lia a doutrina inteira, lia uma só, sempre terminava, começava penal, terminava, processo penal, terminava. E no pré-prova, um mês antes, eu lia os resumos, grifava eles e depois ficava repetindo a leitura dos resumos, só a parte grifada. Fazia algumas questões, e lia jurisprudência. O pré-prova era a releitura dos resumos e jurisprudência. Basicamente era só isso. Primeiro concurso que eu fiz, em 2011, fiz concurso para delegado de Minas Gerais. Na época eu morava em Unaí, né? Eram quase 500 vagas, foram ao final, né? Teve gente aprovada aí, colegas meus. Jonas, Tomás e Bruno Barbosa, hoje são delegados aí no estado de Minas Gerais. Um abraço para vocês aí, que sempre foram muito amigos meus. Acabei logrando êxito em aprovar na primeira fase, no primeiro concurso, que foi delegado em Minas Gerais. Fui para a segunda fase, fiz uma boa prova, foi uma prova única, uma prova aberta, e consegui, à época, passar em terceiro lugar nessa prova, melhorei muito a colocação e fui para a oral. Lembro na época que meu pai era vivo, né? Pra quem não sabe, eu perdi meu pai posteriormente. Meu pai foi comigo fazer essa prova oral, e foi lá na Academia de Polícia, ali do estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e saí da prova com a sensação de que eu poderia, sim, tinha chances de passar, tirei uma nota muito boa, valia 40, salvo engano não, eu me recordo. Tirei 37, foi uma nota muito boa, e fui aprovado nesse concurso, eu não me recordo bem, mas
a princípio em 7º lugar. Tinham 10 vagas para a regional de Unai, eu estava tranquilo que eu poderia escolher ficar na minha cidade. Então é isso, pessoal. Eu tava, sei lá, 23 anos, muito novo, muito imaturo, muito deslumbrado com a perspectiva de poder que um cargo público poderia vir a me dar, de sair do anonimato e alcançar algum respeito, porque muita gente pensa nisso. Todos temos nossas vaidades, eu acho que assumi-las e buscar combater-as que for nociva é uma atitude inteligente, uma atitude humana. E Deus foi lá e falou, não é sua hora. Fui fazer o psicotécnico, tipo, objetivo, subjetivo, oral tava tranquilo, mas o psicotécnico... Esse tava difícil, esse aí não deu. Acabei reprovando o psicotécnico, né, assim, foi muito difícil a época encarar essa reprovação. Foi como se Deus tivesse mandado uma mensagem pra mim, Danilo, não é pra você estar nesse lugar agora, não é sua hora. E foi uma grande lição de humildade, foi o primeiro concurso que eu fiz, recém-egresso da faculdade, primeiro concurso, seria possivelmente delegado de polícia na minha cidade. Eu tinha chance real, né, de ir pra minha cidade, pra Unai, ser delegado de polícia lá, e meus pais estavam muito felizes comigo, né, pela aprovação no primeiro concurso, sinal que eu estava seguindo o caminho correto. E a reprovação me ensinou muito, talvez foi a reprovação que eu mais chorei, que eu mais sofri, foi essa reprovação. Havia uma expectativa muito grande da aprovação e foi uma forma de Deus me ensinar que eu estava imaturo, para quem acredita, né, para quem tem fé, que eu estava imaturo, que eu estava sem o preparo psíquico necessário para assumir as funções e ser um bom profissional, ser uma pessoa humana, que é, acima de tudo é uma característica de caráter, né, e que é importante para você, independente da atividade pública que você escolheu seguir. Acabei que reprovei nesse concurso, à época não compreendi, achava que Deus estava me punindo, e depois a vida, de aquele jeito muito peculiar, me provou que a reprovação veio em boa hora, que era uma lição de humildade, uma lição que eu teria que aprender a perder. E engraçado que depois dessa reprovação em Minas Gerais, eu passei a ter um novo olhar sobre toda essa dinâmica de aprovação, de concurso público, e passei a absorver melhor a reprovação. Até então foi meu primeiro concurso, né? Não tinha sofrido nenhuma derrota. Veio aos 47 do segundo tempo e eu desisti das carreiras policiais, né? Realmente a Polícia Civil de Minas, esse concurso me fez desistir das carreiras policiais. Até comuniquei à época o fato pro Dr. Wagner que casou com a Sheila, muito amiga nossa. Hoje é delegado geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Um puta de um profissional, uma pessoa ilibada, um cara nota 1000. Então, na época a gente até comentou que eu não faria mais concurso para a polícia. E acabou que comecei a me preparar para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é o concurso que eu estava me preparando. Sempre foi meu sonho ser promotor de justiça, isso aí eu acho que nunca escondi isso para ninguém. Lembro dos primeiros dias de aula, tinha um professor, meu saudoso professor Zé Carlos Pinto Ferreira Júnior. Cara, que saudade, velho, tu deixou a gente muito cedo. Que acabou se perdendo aí pelo câncer, né? O cara que era meu incentivador, meu amigo. Lembro até hoje, até me emociona. Primeira aula dele, que ele perguntava o que você queria ser. Eu falava...
Lembro até hoje, na primeira aula de processo penal, a época, perguntava: Danilo, e você? O que você quer ser? E eu falava. Aí quando eu era pequenininho, minha mãe fala: esse menino tem a carinha de promotor. Desde da faculdade eu falava que queria ser promotor e normalmente os professores, naquela onda da faculdade, sempre tratam os sonhos dos alunos como muito superficiais, talvez dissociados da dificuldade que a batalha impõe. E ele não, ele sempre olhou pra mim e falou: Danilo, eu acredito em você. Eu acredito. O cara é sensacional. Inclusive, graças a ele eu conheci o Paulo César Busato, conheci intelectualmente, né? Não conheço pessoalmente. Com quem eu aprendi muito direito penal, a influência aí do Rio Grande do Sul. Chegou então um momento de fazer um novo concurso. Eu tinha reprovado, estava estudando no Ministério Público de Minas, meu amigo Braulio Dias, hoje é policial militar, já era a época do Distrito Federal. Falou: Danilo, vamos fazer a prova de delegado do estado de Goiás. Eu falei: não, Dias, eu não faço mais concurso para aula policial. E o Dias me insistiu como se aquilo tivesse algo metafísico, né? Como se tivesse uma força divina por trás daquela insistência. Acabei indo para Goiânia para levá-los. Segui a mesma estratégia de estudo, né? Estudava doutrinas e no pré-prova, um mês antes, lia meus resumos e posteriormente fazia a releitura dos resumos grifados. Usei essa estratégia, fui tirando nota muito boa, a prova de Goiás foi anulada. Eu voltei para refazer a prova, segui novamente a mesma estratégia, essa estratégia de revisão. E acabou que durante a prova, eu na época não descobri que eu tinha hipertensão, não sabia. Vou confessar aqui, a gente bebeu todas as cervejas do mundo no dia anterior. A prova era de depois do almoço, eu bebi muito café no café da manhã. Chegou na prova, eu dei crise de pânico. Tive crise e tive que ser atendido pela médica que era na PUC ali, no setor universitário de Goiânia. E me lembro desse dia como se fosse hoje, a sensação da pressão muito alta, e tive uma sensação de pânico muito estranha. Cheguei, fiz as questões de português, eram as 10 primeiras, e comecei a passar mal. Chamei o fiscal de prova e ele me encaminhou para a médica. A médica me examinou, né, viu que minha pressão estava 19 por alguma coisa, não me recordo o parâmetro correto, né, da pressão sistólica e da diastólica à época. A médica ia chamar o SAMU. Eu falei: doutora, deixa eu terminar a prova. Ela falou: não, você não tem condição, vou chamar o SAMU, vou tomar um sublingual aqui para poder baixar a pressão. Eu falei: doutor, eu vou fazer essa prova e eu vou passar. Aí assinei um termo de responsabilidade, voltei, terminei a prova em 1 hora, gastei 1 hora para fazer a prova. Saiu o resultado, nota de corte 75, eu tinha tirado 73. Anularam 2 questões, o pessoal que é do meu concurso aí se recorda muito bem. Um abraço a todos aí, principalmente os colegas delegados aqui da 11ª DRP. Acabou que eu consegui bater na trave e entrar. Fomos para a segunda fase, meu pai estava com um granuloma de células gigantes na época, que é um tumor benigno, mas que estava causando muito transtorno para ele. Foi um momento muito difícil, acho que assim, foi triste, foi muito triste toda a história do meu pai em relação a esse tumor. E bem no ápice da crise, fui para Goiânia fazer prova. Foi aí meu xará, que hoje é delegado também, Danilo, Kiko. Não vale me processar de falar seu apelido aqui, tesouro. Fomos nós dois, acabou que fizemos a prova. Eu na época estava passando por alguns problemas em função do estado de saúde do meu pai, que a doença dele causava muita dor, ele não dormia. Foi uma situação muito difícil para mim. E fiz a prova, depois saiu o resultado, nem olhei o resultado. Foram 3 dias de provas, o Danilo me ligou.
foi me contar o resultado, eu pensei que tinha reprovado em civil, mas civil valia metade. Tô falando no telefone, deu pra mim não, xará, alô seu burro, deu pra você sim. Aí acabou que um concurso que era pra ter dado tudo errado, tudo lutando contra, assim. E eu tô aqui hoje, fui pro físico, fui pra academia de polícia, me formei e tô hoje há 6 anos como delegado de polícia do estado de Goiás. Cheguei a fazer nesse intervalo o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para analista, passei também, então assim, passei em Minas, passei em Goiás para delegado e passei para o Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, que foram os 3 primeiros concursos que eu fiz. Na época eu não sabia perder ainda, aprendi depois. Aí eu brinco que eu gosto muito de estudar estatística, eu acho fantástico o Taleb, para quem não conhece, indica a leitura, e Antifrágil, a lógica de Cisneiro. E eu podia sofrer da falácia do vencedor, eu dei sorte, gente, existe a aleatoriedade em concurso, eu me preparei, usei o método certo, mas existe o que de sorte, de aleatoriedade. Por isso, talvez, eu passei nos 3 primeiros concursos que eu fiz, que foram esses. Hoje sou delegado de polícia da Delegacia de Homicídios, aqui do Grupo de Investigação de Homicídios da cidade de Formosa. Mas, depois disso eu fiz vários concursos e reprovei vários. Então, muitas vezes as pessoas fazem alguns concursos e como eu fiz os primeiros 3 e elas passam, conseguem aprovação nesses concursos e as pessoas acreditam que elas são melhores, mas pode ser simplesmente o que o Taleb chama de falácia do vencedor. Pode ser uma questão aleatória que você deu sorte naquele dia. Sorte por quê? Porque estava preparado, não estou dizendo que é só sorte. Jamais, se você não estudar, você não vai passar. Você estava preparado, mas caiu aquilo que você estava mais preparado. Você estava no estado mental muito bom no dia da prova, estava com a concentração muito boa, não passou mal. Então, existe uma série de fatores aleatórios que vão influenciar na sua aprovação ou não. Mas para quem é crente como eu, para quem acredita na entidade divina, acredita em Deus, pode entender que eu tinha tudo para não passar nesse concurso em Goiás. Tinha tudo, todas as questões foram contra, passar mal, descobrir que eu era hipertenso no dia do concurso, da crise de pânico. Tomei 1 mês quase remédio antidepressivo durante a segunda fase, o que me deixou com a cabeça muito ruim na prova discursiva. Depois eu abandonei esse remédio, graças a Deus nunca mais tomei. Mas a situação da doença do meu pai, doença que depois custou a vida do meu velho, se foi. Até hoje, né? Fica muita saudade. E Deus quis que eu alcançasse um cargo público, uma estabilidade, mas algo que meu pai sabia que, por mais que meu sonho sempre fosse ser promotor de justiça, algo que eu gostava de fazer, que eu fazia com carinho, com dedicação. E fazia bem feito, porque é da minha personalidade. E pude deixar meu pai ir. Para quem acredita em outro plano, né, em transcendência, eu pude deixar meu pai ir com um sentimento que deixou um filho realizado aqui, um filho autossuficiente, um filho que já sabia cuidar de si mesmo, cuidar da minha mãe. Quem me acompanha no Instagram sabe, minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma mulher sensacional, fantástica, parceira, amiga. E ele se foi e acabou vendo o filho aqui, delegado de polícia, realizado, pessoal e profissionalmente, pelo menos de forma parcial. Então é isso, pessoal. Acabei que eu não falei muito sobre as estratégias de estudo, vou falar isso no próximo vídeo, falar um pouco das estratégias mesmo, de como eu estudo, de como eu estou estudando. Até acho que o feedback é essencial. Feedback, você começa a estudar e começa a ter um termômetro para medir o seu desempenho, o que você precisa melhorar, o que você não precisa melhorar, o que você está indo bem, o que você está indo mal. Estou aqui falando já, deu 30 minutos,
Ai, ai, muito tempo, mas eu queria deixar uma mensagem mais contando como foi minha vida. Como eu disse, estou fazendo concurso público, tive algumas recentes reprovações em alguns concursos inclusive que eu sempre sonhei, que eu sempre quis fazer parte dos quadros. É normal perder, é normal, mas se você se dedicar, se você tiver feedback, se você tiver uma constância, constância é essencial, equilíbrio emocional, de não deixar os turbilhões de emoção influenciar de forma negativa todos os seus pensamentos e ter fé, acreditar. Quando você estiver achando que não vai chegar lá, começa a sonhar com a posse. Sonha que você vai discursar na posse. Sonha que você vai chegar lá na posse, vai fazer um discurso daqueles que vão filmar, vão passar na Rede Globo. Pode falar Globo não, porque a política tá difícil. Que vai ser um discurso que vão estar as pessoas que você ama, as pessoas que viram sua correria, seu sofrimento, sua dedicação. Aquelas pessoas que estavam te assistindo vão estar lá agora, sentadas ali no banco, te assistindo na sua posse. E acima de tudo, tenha humanidade. Você vai passar, se você está estudando, você vai passar, eu não tenho dúvida disso. É uma fila que anda, daqui a pouco a hora é a sua, daqui a pouco eu estou recebendo o convite para ir no seu churrasco de aprovação. Mas não perca a humanidade, independente do cargo que você vai. Entenda uma premissa básica, meu amigo, minha amiga que está assistindo. O cargo que você conquistou é só o seu trabalho. O cargo é um trabalho. Você não é o seu cargo, você não é delegado de polícia, você não é promotor de justiça, você não é juiz de direito. Você está ali fazendo aquele trabalho enquanto permitir, cumprindo as determinações legais, constitucionais, você estará ali prestando aquele serviço. Mas isso não muda a sua personalidade. Você continua sendo a mesma pessoa que era antes da aprovação. Então não perca a humildade, não perca o tratar bem, não perca o bom dia para a pessoa que limpa seu ambiente de trabalho ou a pessoa que faz o café e vai lá gentilmente te servir, porque é assim que fazem os bons, é assim que fazem as pessoas de sucesso. Nenhum cargo no mundo vai te dar o respeito de uma pessoa se você tem uma personalidade idiotizada. Então nenhum cargo vai suprir o seu problema de caráter. Então aprenda isso no meio do direito. Infelizmente a gente convive muito com pessoas que acabam nesse processo perdendo um pouco da humanidade, perdendo um pouco da empatia com o próximo. Cada um tem sua história, cada um tem sua dificuldade. Cada um matou muitos leões para chegar até onde chegou. Então aprenda isso e aprenda acima de tudo. Você faz a sua parte, a vida te dá aquilo que ela acredita que você merece. Então você faz a sua parte, você luta, você se expõe às possibilidades. Mas é a vida que vai dizer, chegar na hora certa e dizer: você, meu caro, você merece. Vai lá e arrebenta. E é isso que eu espero que vocês façam, que vocês tenham capacidade de entender que a aprovação é um fim visado, sim, é um fim no sentido Weltzer, né? Ou saudade de direito penal, apesar de que eu sou quase um pós-funcionalista, como eu amo o Anton. Mas um fim visado, é justo você ter... Visar um fim, não vou aprovar, vou conseguir minha estabilidade, sim, a aprovação. A princípio ela é um fim, meu irmão, mas tu vai passar e logo tu tá lá exercendo seu cargo. Aí tu vai perceber que aquilo que você imaginou, aquilo que você sonhou para sua carreira, agora vai começar uma série de problemas, vai surgir uma série de novas responsabilidades, uma série de novas restrições, e você vai entender que aquilo também traz um fardo para a sua vida. E você tem que estar preparado para exercer esse fardo. Preparado não só juridicamente, para quem está na área jurídica, mas preparado psicologicamente, para dar valor naquilo que realmente merece. Então, eu acho que se pudesse ter um filtro, né?
um filtro como eu posso dizer, um filtro anti-soberba, um filtro para poder dizer realmente, pegar as pessoas que estão preocupadas com o exercício da atividade pública, de servir o outro, usar o concurso para servir o outro. É isso que eu espero de coração, que é isso que eu esteja fazendo aqui na 11ª Delegacia Regional de Polícia, que é tratando as pessoas bem, que é tratando as pessoas com dignidade, meus servidores, as pessoas que vão lá no momento de dificuldade, eu trato com homicídio, precisar do meu trabalho. Espero estar preparado para os novos desafios que a vida pode trazer para mim, né? Que, como eu disse, estou estudando, espero uma hora conseguir também. Prometi para o meu saudoso pai que ele ainda veria minha próxima posse lá de cima. E eu espero cumprir. E você, meu irmão, só coloque uma coisa na cabeça. Preocupe não só com a aprovação, preocupe com a preparação, preocupe com o caminho. Porque a aprovação hoje pode parecer para você um fim, mas depois que ela chegar, tu vai notar que na verdade ela é um grande, um novo e promissor começo. Boa sorte, me chame para a posse, se tiver cerveja, aceito todos os convites. Sucesso a todos, espero ter gostado da live e até a próxima. E eu, psicamente, vou dizer que ele usava a minha prova como... Interrompi aqui, mas vamos continuar.